esse interesse académico da Ana Atterley pelo barroco traduz-se na obra que ela depois fez também? O curioso é que já antes de Ana Atterley estudar de forma académica e continuada o barroco, muitas das questões, das problemáticas que nós encontramos no barroco já estavam na obra plástica e até mesmo antes musical da Ana, porque a Ana estudou música e depois teve que abandonar por motivos de saúde, mas já em algumas partituras, por exemplo, nós percebemos o interesse que tinha pelo noturno ou pela marcha fúnebre e, portanto, há questões que encontramos no período barroco que são determinantes, podemos dizer assim uma espécie de paradigmas desse período, que encontramos já na obra da Ana antes, por exemplo, a questão do jogo, que é comum, quer ao barroco, quer à Ana. E por isso, nesta exposição, em vez de afirmarmos que a Ana foi influenciada pelo barroco, também digo o contrário, que o barroco foi influenciado pela Ana, no sentido que o seu olhar, os seus estudos, a forma como olhou para esse período marca hoje a maneira como nós também olhamos para ele. E, portanto, a questão da influência aqui, até de um modo muito barroco, é quase ao inverso, é assim uma espécie de mundo ao inverso. Não é apenas a influência do barroco na obra da Ana Atterley, mas da Ana Atterley no barroco. E o que é que esta exposição vai levar para Guadalajara que seja uma mostra do trabalho da Ana? Primeiro, a atenção ao lugar e, nesse sentido, se vamos mostrar esta exposição no México, dar atenção também à realidade mexicana e, portanto, trazemos obras barrocas mexicanas para dentro da exposição, quer plásticas, ou seja, pintura, escultura, objetos, quer também literárias, livros, porque a Ana, como grande investigadora sobre o período barroco e sobre a literatura barroca, conhecia também, por exemplo, a irmã Juana Inés de la Cruz, que é um dos nomes fundamentais desse período, que tem também labirintos. E os labirintos, esses textos visuais, esses jogos literários interessaram muitíssimo a Ana e, portanto, vamos levar um conjunto de obras barrocas portuguesas, por exemplo, da maior pintora portuguesa desse período e que Ana Atterley estudou durante muito tempo, que é Josefa de Óbidos, cruzando essas obras barrocas com outras obras mexicanas, escolhidas em museus de Guadalajara, com desenhos, filmes, objetos de Ana, esculturas, neste caso de Ana Atterley. Portanto, vai ser uma mistura. Esta exposição não é só sobre a Ana, vai ter autores mexicanos. Esta exposição, a partir do olhar da Ana, vai nos permitir olhar para o barroco, vai-nos permitir ver o barroco com outros olhos e, portanto, trazemos para dentro da exposição também aquilo que é a influência do barroco no México e na construção da própria identidade mexicana, mas a partir desse olhar, desse ponto de vista, dessa interpretação que Ana Atterley faz do barroco. Ou seja, não é uma exposição só sobre Ana Atterley, mas a partir dos ensaios que Ana Atterley escreveu sobre o barroco, vamos nós próprios também olhar para o barroco. Ela está organizada em 4 grandes núcleos, um núcleo sobre o labirinto e o tema do labirinto, quer como lugar, quer como espaço mítico no barroco, é fundamental. Temos depois um segundo núcleo sobre o tempo, e o tempo que leva, na concepção barroca do tempo, quer à festa, quer ao luto, ou seja, essa relação entre o jogo e a morte. Depois temos um terceiro núcleo sobre a alegoria e como no barroco e no período barroco tudo é outra coisa, ou seja, tudo é interpretado, tudo é interpretável, quer os frutos, quer as flores, quer os sonhos, e vemos isso quer em obras desse período barroco, quer na obra da Ana Atterley ou nos textos da Ana Atterley, porque os trazemos também para dentro da exposição. Ana Atterley, como há pouco dizia, é tão
densa e intensa e extensa que desde programas televisivos livros, todos os meios que ela pôde usar, usou. A performance foi das primeiras artistas a fazer performance em Portugal, que também traremos para dentro, traremos da exposição. E terminamos a exposição com um núcleo em que o texto escrito e o desenho e a pintura se cruzam, a ideia de metamorfose, em que já não sabemos se estamos a falar de escrita ou se estamos a falar de desenho, já não sabemos se é desenho ou se é escrita, que é uma característica não apenas do trabalho poético e da poesia visual da época da Anna Atterley, época que apoiou precisamente os estudos sobre o barroco. São muitos os artistas dos anos 60, 70, ligados, por exemplo, à poesia visual, que olharam com atenção o barroco, que tinha sido denegrido durante muito tempo, e, portanto, estes artistas que estavam a trabalhar com a letra, com o texto, perceberam que havia ali uma espécie de irmandade com os artistas barrocos. Isso permitiu olhar para trás e encontrar qualquer coisa que estava escondida. A Ana andou pelas bibliotecas públicas e privadas do país à procura de textos visuais que não tinham sido estudados ou a quem que não tinham sido dado o devido valor, porque alguém que vem da literatura olha normalmente para a questão do sentido ou a questão do significado. A Ana não lhe interessou apenas isso, interessou-lhe também a questão visual, e durante esse período barroco, esses textos visuais, textos que formam imagem, jogos linguísticos, labirintos, como se chamavam, foram muito usados, até publicados, só que normalmente os investigadores, os especialistas, quando chegavam a um deles, passavam à frente, porque parecia apenas uma brincadeira. O que a Ana tentou mostrar é que era uma brincadeira séria, que o jogo é parte determinante da existência humana, e que no período barroco isso ficou muito claro. Por várias vezes, ao longo destes últimos minutos, ao falares do trabalho da Ana, supriste assim de uma forma muito iluminada. Gostas muito do trabalho dela, é isso? Muitíssimo, muitíssimo. São inúmeras as razões. Primeiro porque ela cruza também, como eu, o campo académico com o campo das artes. Depois, porque a sua obra é plural, mas ao mesmo tempo marcada por uma intensidade de pesquisa que a atravessa. É muito séria nesse brincar e nesse jogo. E depois também porque tive a oportunidade e o privilégio de privar com ela, de a conhecer, de fazermos uma exposição juntos. Isso foi uma enorme aprendizagem para um miúdo, que eu era na altura, e não o posso esquecer.